o que eu falo e a forma que eu penso nem sempre bate com o que esses grupos de ajuda mútua pregam. Eu defendo a ideia de que é possível você fazer o seu esposo parar de beber através de você. Você vai ser o start, você vai ser o início. Poxa, Vitor, mas então você quer dizer que toda a responsabilidade pelo comportamento do outro é minha responsabilidade? Ou, Vitor, você quer dizer que eu sou culpada pelo alcoolismo dele? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você pode, munida das informações corretas, agir de uma forma estratégica no seu relacionamento para que essa pessoa, né, o seu marido, seu filho, ele queira parar de beber e ele se comprometa com esse objetivo de parar de beber, e quem quer e está comprometido vai buscar aquilo até conseguir, porque nada para uma pessoa comprometida, entendeu? Então você é como se fosse a ignição, o start, para que essa mudança ocorra. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e nesse vídeo que você está assistindo agora, ele é do quadro Pergunta pro Vitor, que é um quadro, né, um tipo de conteúdo em que eu respondo perguntas ao vivo da minha audiência. Geralmente esse quadro é produzido nas sextas-feiras à tarde, perto das entre 2 e 4 horas da tarde em geral. E você, para participar ao vivo, é só participar no meu Instagram, né, Facebook e YouTube e fazer suas perguntas para mim ao vivo. É assim que esse programa acontece. Se você está vendo a gravação, mesmo que você não tenha feito perguntas, certamente a pergunta que uma outra pessoa fez pode te ajudar na sua situação, porque eu dou explicações mais completas, independente se você, às vezes você nem pensou na pergunta, ou alguém fez uma pergunta que você também tem. Então esse é um tipo de conteúdo que eu acredito que pode te ajudar muito se você assistir, geralmente até o final, tá bom? Então vamos lá e daí depois você me comenta. Já me comenta aqui nos comentários para eu saber, só para eu ter uma ideia das pessoas que estão me assistindo hoje. Se você é novato ou veterano, né? Novata ou veterana. Coloca para mim assim, hashtag novato ou novata, ou veterano ou veterana. E se você é meu aluno, minha aluna do curso ACA, coloca para mim que você é da família ACA, né? Coloca a hashtag família ACA se você é aluno do curso ACA. E aí eu vou poder saber, isso é bem legal. Então, vamos lá. Você que está no Instagram consegue mandar preferencialmente as perguntas aqui na interrogação. Você que está me assistindo aqui ao vivo pelo Facebook e YouTube, você pode mandar aqui direto nos comentários e a gente já começa a responder essas perguntas, tá bom? Eu vou começar, a pergunta da Rose. É uma boa pergunta para quem está começando agora, que a Rose está perguntando o seguinte. Falou assim, boa tarde, meu esposo é alcoólatra e eu não sei como ajudar. Rose, beleza, provavelmente você está assistindo talvez a sua primeira live, seu primeiro conteúdo ou um dos seus primeiros. E é natural, né, que você não saiba como ajudar, então eu vou tentar te dar uma resposta para você que está chegando agora, para você entender um pouco o básico sobre o que eu penso. Meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra. O que isso significa? Que eu tenho uma formação, uma capacitação que a maioria das pessoas que falam sobre o assunto não tem. Muitas pessoas que falam sobre esse assunto são leigas. Alguns psicólogos, raramente você vai encontrar outras pessoas que falam sobre isso, não é tão comum. Mas existem muitos no país, grupos de ajuda mútua, leigos, que falam para familiares de alcoolistas e dependentes químicos. Rose, o que eu falo e a forma que eu penso nem sempre bate com o que esses grupos de ajuda mútua pregam, certo? Naquilo que eu acredito, que é o que eu estudo, é o que eu trabalho, é a minha expertise, nesse meu entendimento, eu defendo a ideia de que é possível você fazer o seu esposo parar de beber através de você. Você vai ser o start, você vai ser o início. E aí, ou mães, ou outros familiares, né? Você que tem um relacionamento com essa pessoa. Quando eu falo isso e a pessoa me escuta pela primeira vez, ela pensa um monte de coisas e muitas delas não são verdade.
Do tipo, poxa, Vitor, mas então você quer dizer que toda a responsabilidade pelo comportamento do outro é minha responsabilidade? Ou, Vitor, você quer dizer que eu sou culpada pelo alcoolismo dele? Não, não, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você pode, se você estiver munida das informações corretas, agir de uma forma estratégica no seu relacionamento para que essa pessoa, né, o seu marido, seu filho, ele queira parar de beber e ele se comprometa com esse objetivo de parar de beber, e quem quer e está comprometido vai buscar aquilo até conseguir, porque nada para uma pessoa comprometida. Entendeu? Então você é como se fosse a ignição, o start, para que essa mudança ocorra. E é muito razoável, é justo, né, que você não saiba como ajudar, porque, primeiro motivo que eu acredito é que, em geral, esse assunto é muito pouco discutido, apesar de ser muito comum. Tá? A gente tem em torno de 10 a 12% da população adulta brasileira que tem esse problema, então imagina, é muito comum, mas quase não se fala sobre esse assunto, e quando se fala, geralmente são pessoas em posição de autoridade, mas que não têm conhecimento técnico, que não têm conhecimento científico para te dar caminhos. Perceba, eu não estou dizendo aqui que você é obrigado a fazer nada. Se você não quer fazer alguma coisa para que o seu marido pare de beber, fique à vontade, só que esse não é o seu lugar, porque eu simplesmente, né, se você quer ir para o centro, você não pode pegar o ônibus que vai para o lado oposto, simplesmente por isso. Mas você vai ouvir muitas pessoas falarem o oposto, né, pessoas leigas em geral, né, porque a ciência mostra que isso é possível, sim, e há alguns anos eu já trabalho com isso, tem vários casos de sucesso, né, de pessoas que conseguiram fazer quem ama parar de beber. E aí você talvez vá ouvir pessoas dizendo que não, que é impossível, não tem como ajudar quem não quer ser ajudado, que são vários mitos mentirosos e, na minha opinião, covardes ou distorcidos sobre como você pode lutar contra a doença do alcoolismo, que é uma doença séria, é uma doença ardilosa. Quer dizer, é uma doença complicada no sentido assim, ela age por baixo dos panos, ela confunde as pessoas ao redor e sem conhecimento essa doença pode levar a desfechos muito ruins para você e para sua família, né? De novo, você não é obrigado a fazer isso, mas aqui você vai ouvir mais sobre esse assunto. Se você quiser aprender o caminho completo para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si, você pode, em algum momento, quando tiver vagas, entrar no meu curso online, em que eu explico passo a passo e, né, para você fazer isso. Vamos lá. Certo? Essa é uma explicação inicial, né? Explicação inicial para quem está chegando agora. Vamos ver, ó. Pessoal do Instagram, eu vou pedir a gentileza para vocês, se vocês puderem, ainda mais que eu não estou conseguindo rolar direito isso daqui. Vamos ver. Se vocês puderem, por gentileza, mandar as perguntas nessa caixinha de perguntas. Ai, que beleza, não estou conseguindo mexer no Instagram para ver as perguntas. Agora vai dar, vamos ver. Aqui. Boa tarde, galera que tá chegando aí, calma aí. Que eu tô um pouco lento aqui para achar essas perguntas, que tem muita coisa na minha tela aqui. Uma boa pergunta e pesada da Vivi, tá? É a seguinte. Doutor Victor. Meu nome é Vitor, não é Victor. Meu nome é Vitor. Doutor Vitor, como enfrentar uma traição diante do alcoolismo que diz que é por conta da bebida? É doloroso esse assunto, né? É doloroso porque a traição dentro de uma relação, né? Eu imagino que talvez um casamento é muito doloroso mesmo, né? Uma coisa muito difícil.
Agora, uma traição é um erro, né? E eu não quero ser simplista nisso, porque não é um assunto simples, né? Se você for papo de comadre, assim, papo de esquina, né? De rua, assim, as pessoas vão dizer coisas que são erradas, do tipo assim, se traiu uma vez, vai trair sempre, olha, a pessoa que trai não tem caráter. Certamente uma pessoa que trai num relacionamento tem um problema, há alguma coisa errada, sim, isso não é o esperado, mas não necessariamente é um problema tão óbvio, tão simples. Existem casos em que um casamento pode ser recuperado mesmo após um erro grave desses, né? Cada caso é um caso, varia muito, né, de cada situação, mas sendo mais direto em relação à sua pergunta, a pessoa culpa a bebida, né? Ela diz assim, que diz que é por conta da bebida. Vamos primeiro pensar na lógica. A bebida é capaz de aumentar as chances de uma pessoa trair? Vamos dizer que até é. Uma pessoa que talvez não trairia se não tivesse a bebida envolvida, é possível isso acontecer? É possível, mas para isso acontecer, uma série de circunstâncias precisam colaborar. Por exemplo, uma pessoa que é madura e que tá já que teria baixíssima probabilidade de trair, provavelmente mesmo bebendo ela não trairia. Mas isso pode acontecer de sim, uma pessoa trair porque e o álcool ter um peso grande nesse erro, pode acontecer porque o álcool realmente ele afeta o julgamento crítico da pessoa, ele afeta a capacidade de prever reações do futuro, ele deixa a visão mais... né? A pessoa faz coisas idiotas quando bebe, porque a parte do cérebro responsável por pensar bem, ela está inibida e os impulsos estão aumentados. Isso pode fazer com que um lado ruim dele, que talvez não era tão frequente, tão forte, ressaltasse, amplificasse, e aí ele pode ser que numa impulsividade acabou se traindo. Isso tira a responsabilidade da pessoa? Aí é uma... Só um pouquinho. Obrigado. Isso tira a responsabilidade da pessoa? Aí é uma questão discutível. Se você quiser saber a minha opinião, eu diria que não tira a responsabilidade da pessoa. O álcool sim pode ter contribuído, mas ainda assim a pessoa é responsável pelas ações que ela tomou, certo? Então, e quando a gente pode ter uma ideia se talvez tenha sido o álcool? Principalmente se foi algo impulsivo, algo não planejado, algo muito momentâneo e que depois exista uma reação por parte da pessoa, né, do seu marido, de tentar reparar o dano e impedir que esse dano ocorra novamente, né? Que ele passe a ter não só palavras, mas ter atitudes que vão demonstrar o quanto aquilo o incomoda, o quanto aquilo é sério para ele e o quanto é importante. E aí você vai ver atitudes que podem até ser relacionadas a parar de beber ou talvez não. Pode ter outras atitudes. Alguma atitude precisa existir para ter uma chance maior de entender que ele reconhece isso como um erro grave. Isso é difícil de calcular realmente e você precisa avaliar com calma a situação. Mas não é possível dizer que isso é uma causa perdida. Não é possível dizer que essa pessoa não tem valor e que ela pode melhorar. Não é possível dizer isso. Não é possível. Tá? Com essas informações não é possível, porque não é tão simples assim quanto a gente gostaria que fosse. E essa é a real resposta. Como enfrentar isso, né? Mas a pergunta é como enfrentar uma traição diante do alcoolismo. A primeira coisa que eu diria, né? Eu acho que é um conjunto de fatores. É você não agir por impulso, né? Não agir conforme o primeiro pensamento que vem, você aguardar a poeira baixar para você pensar com calma, para você poder analisar e entender a situação um pouco mais a fundo, para você poder parar e examinar um pouco os seus sentimentos em relação à relação como um todo e em relação também a este erro. Você parar para avaliar que tipo de comportamento ele vai ter perante a isso e o quanto você acha importante essa relação. E aí eu acho que no meio do caminho também é muito importante que você arrume a sua rotina,
Tipo assim, o básico precisa continuar acontecendo, mesmo que você esteja mal, triste, chateada. Procura comer no mesmo horário, dormir no mesmo horário, se exercitar. Se necessário, procurar ajuda psicológica ou psiquiátrica para né, ver se você pode estar bem, ou até médica, para ver se você está bem da saúde em geral, o básico da saúde mínima. Né? E aí, enquanto isso, você vai pensando e decidindo o que você quer fazer. Se você decidir que você quer continuar com essa relação, eu te recomendaria ter um plano de ação. Não simplesmente, olha, vamos fingir que isso não aconteceu. Não, a partir de agora, você pensa, eu vou fazer algo diferente. Ou você vai começar a fazer algo diferente na relação, do tipo, ou esperar coisas diferentes dele e conversar com ele, ou vai iniciar talvez uma terapia de casal, ou talvez, por exemplo, se você estiver no curso ACA, você já vai estar agindo de formas diferentes para cuidar de si enquanto influencia na mudança dele, mas não manter tudo como estava. Eu acho que essas são algumas dicas iniciais aí para você enfrentar uma situação dessas que é muito dolorosa. Né? O que não fazer? Não faça burrices. O que é burrice? Burrice é a coisa que um adolescente que tá bravo e emburrado faria. Tipo assim, eu vou trair ele de volta para me vingar. Isso geralmente só machuca você. Não haja em reação a isso. Tenha ações e não reações perante a isso. Reações é uma coisa assim que você faz em resposta imediata, assim, aquela coisa impulsiva. Não faça isso, porque isso pode ser contra você próprio. Tenha ações que tenham a ver com seus valores, com aquilo que é importante para você. Se o outro errou, isso não torna legal você errar, porque depois você vai se sentir mal até com você mesmo. Né? Você vai começar a machucar o teu autorrespeito e os teus valores. Então, né, não faça isso. Uma pergunta do Quase Xará, que é a seguinte: Vitor, a parte mais afetada pelo álcool é essa região cerebral que inibe alguns comportamentos, o córtex pré-frontal? O córtex pré-frontal é uma parte do cérebro que fica aqui atrás da testa. É meio que a nossa sede da racionalidade, do planejamento, do controle de impulsos, da percepção de risco, né? Isso tudo é principalmente feito por essa parte do cérebro que fica aqui atrás da tua testa. Quando fala em afetada pelo álcool, a gente precisa olhar em duas frentes: o uso agudo e o uso crônico. O uso agudo é tipo assim, o sujeito não bebe, mas ele foi lá e tomou um porre. Será que o córtex pré-frontal é o mais afetado? É difícil dizer isso porque, na verdade, o álcool ele afeta mais ou menos, não é bem assim, tá? Isso é só um recurso didático. Ele afeta o cérebro mais ou menos de cima para baixo. Então, as regiões mais de cima e da frente, talvez seja o córtex pré-frontal. Então, será que é o primeiro o córtex pré-frontal? Mas ele vai afetando todas as outras para baixo também. Tanto que se uma pessoa bebe de um nível tão alto, vai chegar até um coma alcoólico. Ela pode chegar até ela pode parar de respirar, porque daí chega até as regiões mais para baixo, elas são responsáveis por reflexos, por exemplo, como o nosso sistema de respiração. Né? Quando você, mesmo sem pensar, você respira. Porque tem uma região do seu cérebro que automatiza isso. Né? Sua contração do seu diafragma. Então, eu não sei se dá para dizer que é a parte que o álcool mais afeta. Porque também no uso crônico do álcool, ele também afeta várias áreas. Porque além de afetar essa área afeta, por exemplo, afeta o sistema de recompensa cerebral também, que é a parte um pouco mais para baixo do cérebro. O álcool aumenta ali a liberação de dopamina na via mesolímbica. Não importa o nome, tá? Mas e o que isso faz, Vitor? Isso ensina para o cérebro que aquele comportamento é positivo, mesmo que ele não goste daquilo. Mas cria um aprendizado cerebral que faz ele achar que aquele comportamento é positivo. E aí ele acaba se atrapalhando e bebendo mesmo que isso traga prejuízos.
né? Tipo assim, estraga de uma forma artificial o sistema de recompensa cerebral e a pessoa toma decisões ruins relacionadas a beber, mesmo que isso traga problemas. Então essa região também é muito afetada. E com o tempo, com muitos anos de uso de álcool, isso vai estragando várias áreas do cérebro e várias áreas do corpo inteiro. O álcool é uma das poucas substâncias que afeta todas as células do corpo humano. E ele também pode prejudicar várias outras áreas do cérebro, como por exemplo o cerebelo, que é a parte do equilíbrio, né? Que daí a gente começaria a pensar em demências como Wernicke-Korsakoff, né? A encefalopatia de Wernicke, que pode ir daí para a demência de Korsakoff, por falta de vitaminas, mas também tem a toxicidade própria do álcool, não é só por falta de vitamina. Também o álcool por si só, ele é tóxico para o cérebro e ele vai fazendo lesão direta também. Então o álcool ele vai prejudicando muito o cérebro como um todo. Talvez o córtex pré-frontal seja o mais afetado? Talvez, mas ele não é tão caprichoso assim, ele afeta muitas áreas ao mesmo tempo. É que às vezes o córtex pré-frontal a gente enxerga mais fácil, né? Porque a pessoa fica mais com um comportamento que é pouco racional, vamos dizer assim, né? E muitas vezes, até por afetar o córtex pré-frontal, principalmente no giro cingulado anterior, que é uma parte do cérebro que é responsável por prever que o teu comportamento não está sendo bom, isso também, tanto no uso agudo quanto crônico, ele vai afetando essa parte do cérebro e a pessoa vai passando a ter dificuldade de pesar as coisas. Tipo assim, a minha família ou a cachaça? E isso é trágico, porque daí as pessoas vão olhar para a pessoa e pensar, não, olha, ele é um sacana, ele não se importa com a família. Mas não, a parte do cérebro que faz isso, a parte do cérebro que permite que uma pessoa tenha essa percepção, o álcool está inibindo. E é claro, isso não é uma sentença trágica. Existem formas e estratégias para poder, né, você conseguir fazer quem você ama parar de beber, e isso tende a melhorar, pelo menos parcialmente, quando a pessoa para de beber, né? E quanto mais tempo sem beber, mais isso tende a melhorar. Mas é preciso ter estratégia, né? Porque da mesma forma que o álcool age no cérebro, prejudicando a capacidade, muitas vezes, da pessoa perceber que ela precisa mudar, isso é uma razão pela qual, inclusive, eu falo para familiares, né? Porque já que você está começando a entender que o álcool faz tanto estrago, tanto no uso agudo quanto crônico, na capacidade da pessoa se dar conta da mudança que ela precisa. Ele ativa muito o sistema de aprendizado de memória procedimental, que é relacionado a hábitos, relacionado a tomada de decisão imediata e traz impulsividade perante ao álcool, principalmente em situações gatilho. Então, a pessoa fica muito mais vulnerável para decidir beber de uma forma irracional. E por isso esperar que ela mude por conta própria é muito ruim, não faz sentido. Se você, que está vendo isso acontecer, se importa. Se você gostaria que isso fosse diferente, claro. Não sei se respondi. Vamos ver. Pergunta da Aline, muito boa. Vitor, o alcoolista não consegue perceber o que ele gasta com o álcool ou ele cria um bloqueio para eles próprios se enganar? É o seguinte, o alcoolista é que assim, existem dois tipos de percepção das coisas, simplificando de uma forma didática, tá? É um pouco mais complexo que isso, mas não faz sentido a gente ir lá pro fundo nesse momento. Existem dois tipos, vamos pensar. Quando existe algo acontecendo na sua vida, ou sei lá, vamos imaginar que você está dormindo, e aí de repente você observa alguém tentando arrombar a porta da sua casa. E você pensa que é um ladrão. Você vai ter dois tipos de resposta. Uma resposta racional, que é você olhar aquilo, interpretar e entender o que é aquilo e imaginar que é um ladrão. Isso é um nível.
E tem um outro nível que é uma resposta emocional. Tá? Tem vias diferentes do cérebro. Inclusive, muitas vezes a via emocional, para uma pessoa normalmente, é mais rápida que a racional. Então, às vezes sei lá, um cachorro arranhou a sua porta e você pensou que era um ladrão. Mas daí você percebeu que era só um cachorro, mas seu coração já acelerou. Então, geralmente, normalmente, a parte emocional de resposta a um problema, ela até vem antes, por mecanismos de sobrevivência. Mas, né, porque o que acontece? Os olhos enxergam aquele problema, o ouvido escuta, né, a senso-percepção, que é, né, o ouvido, a audição, a visão, enxergam. E esses órgãos do sentido, eles entram no seu cérebro, passam pelo tálamo e vão para a amígdala, que é uma área de circuito do medo, vamos dizer assim, da percepção de perigo, é um alarme. Não, a amígdala não a garganta, a amígdala que fica no meio da cabeça, do cérebro. E aí o que acontece? Essa resposta é mais imediata. Mas tem uma outra resposta que é racional, e às vezes você vê que não era um ladrão e você até se acalma. Vitor, o que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, o alcoolista, sim, ele é capaz de perceber que ele gasta com o álcool, racionalmente. E não completamente, porque racionalmente às vezes é um pouco superficial. Mas emocionalmente, essa percepção não é tão clara, tão nítida. Por conta até do que eu falei há pouco, e volta e meia eu falo disso, que tem algumas áreas do cérebro que são relacionadas à percepção de risco. E a percepção de risco num sentido emocional. Todo mundo sabe que algumas certas coisas, tipo assim, se eu pular igual um colega meu de faculdade, quando eu estava embriagado, ele pulou do segundo andar, lá, eu não estava junto, é uma história que me contaram, né? Ele quebrou a perna, ele pulou do segundo andar de uma festa que ele estava lá, numa festa de faculdade, e ele quebrou a perna. Você acha que ele não sabe racionalmente que poderia se machucar naquele momento? Sabe, qualquer um sabe. Mas emocionalmente não veio a sensação de perigo. Então ele achou que era uma boa ideia pular naquele momento. Porque a resposta emocional ao problema não estava tão clara. E isso acontece também quando a pessoa bebe, tipo assim, mesmo quando ela não está embriagada, se ela bebe com frequência. Então o que acontece? Por não ter essa sensação de risco, essa sensação de perigo tão clara, a pessoa segue, por exemplo, gastando muito, perdendo muito com o álcool. E aí, não é que ele se engana, mas é como se ele minimizasse o problema disso. Entende? Porque por conta desse mecanismo emocional, que é reduzido em resposta a um problema, ele meio que minimiza o quanto aquilo é ruim. É como se ele não percebesse que, olha, se eu gastar todo o meu dinheiro com álcool, no mês que vem eu não vou ter dinheiro e isso vai ser horrível. Ele não consegue perceber com clareza e ter a sensação antecipada do risco. E aí ele minimiza isso. Por isso que muitas das estratégias que eu ensino no curso ACA, elas são relacionadas a criar ou permitir que pequenos desconfortos no presente, imediatos, ocorram. Porque daí a gente engana um pouco esse circuito aí de previsão de risco a longo prazo e traz para o curto prazo. Por exemplo, você não empresta dinheiro para ele. Se ele gasta com álcool e ele não percebe o quanto é ruim, ele vai procurar tentar equilibrar a vida sem que isso seja um problema. E aí ele meio que está minimizando o problema e tentando conviver com ele. Tipo assim, ele gasta demais com álcool, mas ele vai tentar achar alguém que dê bebida para ele de graça, vai pedir dinheiro para alguém que vai dar dinheiro e ele, né, não vai valorizar isso. Então, uma possível forma de lidar com isso é, vamos organizar as finanças aqui. Entendeu? Para começar a aumentar a percepção de problema desse gasto excessivo com álcool. Em outras palavras, tá? Me perdoa se eu estou sendo um pouco complexo, um pouco avançado nesse momento, mas se você for buscar cientificamente isso, a gente vai encontrar o nome, não tem um nome na tradução boa em português, mas se chama delay discounting. Quer dizer o quê? Delay é atraso. Discounting é desconto. Quer dizer o quê? Então a pessoa está descontando coisas ruins do futuro. Isso é por conta do mecanismo cerebral
que o álcool causa também de uma forma, mesmo quando a pessoa não está embriagada, e isso faz com que ela, se você ficar esperando a racionalidade dele por conta própria, vai demorar muito para acontecer. Por isso que a sua intervenção, ela faz tanta diferença, né? De uma forma estratégica. Eu falei de uma parte só da estratégia, né? Tem toda uma fazer um bolo não exige só farinha, né? Mas é o que dá para responder nesse momento. Tô muito neurocientífico, ou como é que tá isso aqui? Tá dando para entender? Tá sendo interessante assim, ou vocês estão viajando? Me avisa isso, eu tô conseguindo ser didático. Ela fala o seguinte: pergunto porque o meu marido não liga em gastar R$ 100 no bar, mas para pagar uma conta do mesmo valor parece que o mundo vai acabar. Ah, então é mais simples ainda esse conceito que eu acabei de explicar. É que perceba, quando ele olha, ele pensa em gastar R$ 100 no bar, o cérebro dele, a parte que é ligada à emoção positiva, a predição de recompensa, quer dizer o quê? O quanto ele tem expectativa de que vai ser bom, o cérebro dele, se a gente pegasse um exame, iluminaria muito na área de previsão de recompensa, que é a via mesolímbica. Quando ele pensa em R$ 100 no bar, o cérebro dele acende igual um pisca-pisca, e aí fica, nossa, que massa, parece muito bom, nossa, e assim ele recebe uma carga de neurotransmissores que fazem ele se sentir, entusiasmado com essa ideia. Porque na cabeça dele está ligado muito com prazer, mesmo que errôneo, porque existem coisas diferentes, isso tem que ficar muito claro para você. Entre o gostar, querer e o aprender. Se você está anotando, anota isso. Você precisa aprender a diferenciar o que é gostar, o que é querer e aprender. Geralmente o alcoolismo ele cria problemas nessas três áreas, nessas três coisas. No gostar, porque o álcool ele estraga a química cerebral, sequestrando o sistema de recompensa para simular um ganho muito grande que não existe. E aí ele ilude a pessoa, ele engana o cérebro. Isso faz ele gostar. Mas isso é independente do querer, porque o álcool também engana o querer, e às vezes a pessoa quer beber mesmo sem gostar, e isso liga na parte de aprender, que é o quê? Mesmo sem querer e mesmo sem gostar, a pessoa pode mesmo assim ter aprendido a buscar o álcool como uma forma irracional de resolver, ou de se sentir melhor, ou de se divertir, tá? Então o que acontece? Por isso que para ele faz muito sentido ele pensar que R$ 100 no bar é legal e que pagar dinheiro com uma conta é ruim, é desagradável. Porque a previsão de prazer para ele no sentido de pagar uma conta é muito baixa. Ele não consegue visualizar com clareza e sentir, como talvez eu ou você, o gostoso que é ter as contas pagas. Porque isso exige a gente ter uma capacidade de prever o risco mais a longo prazo. Tá entendendo? Por isso que não é legal você ficar esperando o alcoolista simplesmente decidir ir lá e pagar a conta. Isso precisa ser assim, colocado como uma responsabilidade dele, com consequências reais. E você não precisa punir a pessoa, porque existem consequências reais de não pagar uma conta. Tá entendendo? E ele vai buscar naturalmente, até por conta de tudo isso que eu estou dizendo, ele vai buscar, por natureza, tentar encaixar. Não pagar o dinheiro da conta e pagar o dinheiro do bar e tentar ver se dá para viver assim. Né? Faz sentido cerebral a gente imaginar que a pessoa vá tentar no meio da doença. Né? Só quando ele estiver muito melhor, ele vai ser capaz de perceber que é burrice gastar R$ 100 no bar e deixar uma conta atrasar. Porque é loucura. Se a gente não souber como é que o cérebro funciona, parece uma coisa imoral, mas não tem a ver com isso. Tem a ver com o jeito que o álcool estraga essa parte do cérebro que vai, né? Ele engana essa parte do cérebro que toma decisões desse tipo. Outra pergunta aqui. Vitor, meu marido
quer ir no médico. Fui marcar uma consulta na unidade de saúde e a atendente me perguntou: ele quer parar de beber? Senão, não adianta marcar a consulta. Eu fiquei revoltada. Sabe o que é? Num mundo ideal, a gente poderia pensar que essa atendente, ela foi... O comportamento dessa atendente, ele demonstra algo comum, que não está certo, mas é algo comum. Por quê? A maior parte dos profissionais não tem capacitação suficiente para entender como tratar o alcoolismo. E eles fazem um trabalho muito fraco, muito superficial, um trabalho muito assim, que não está de acordo com o que a gente já é capaz de fazer, se um profissional parar para aprender sobre isso, se ele tiver capacitações para isso, né? Então, tem ainda no nosso país, e não só no Brasil, em vários lugares do mundo ainda, a informação técnica e científica sobre o alcoolismo, ela é de baixíssima qualidade. É difícil achar um centro de alta qualidade em que os profissionais entendam como trabalhar com pessoas que têm alcoolismo na sua maioria. Então o que acontece? O sistema de saúde acaba tratando uma minoria das pessoas e acaba abandonando a maioria. Não é uma coisa só da atendente da unidade básica. Ela faz parte de uma coisa estrutural muito maior do que isso, que tem dimensões muito gigantescas da sociedade. Desde o preconceito que existe na sociedade em relação ao alcoolismo, desde a indústria poderosa do álcool, desde a falta de investimento em treinamento de alta qualidade em saúde, né? Tem baixo investimento nisso. E aí, desde a falta de percepção de valor nisso na sociedade. Você acha que um político que defendesse a ideia de que agora vão tratar alcoolistas resistentes a parar de beber, nós vamos investir dinheiro público nisso? As pessoas são ignorantes, elas não entendem sobre isso e muitas vezes elas têm raiva do alcoolista e elas não valorizam isso. A pessoa acha muitas vezes até que esse tipo de profissional nem merece receber remuneração. Então isso vai levando a uma falta de incentivo e problemas gerais, e aí você vai perceber o quê? Que você não pode contar com ninguém quase. E é um fato. Você tem um familiar que tem alcoolismo, ninguém está nem aí para você. A verdade é essa. Isso também poderia se aplicar a quase todas as outras doenças, mas o alcoolismo muito mais. Porque as pessoas estão muito mais preocupadas com a vida delas, com os problemas delas, e elas estão doentes, porque a nossa sociedade é doente em relação ao álcool. O povo valoriza demais o álcool e demoniza demais quando alguém tem um problema com álcool. Até porque a própria propaganda do álcool, ela culpa o usuário. É como se fosse o traficante dando risada do dependente de crack, que olha lá, ele está fumando e está morando na rua. Eu falei para ele fumar com moderação. É uma piada, né? Daí a indústria do álcool vende uma droga altamente viciante e fala simplesmente, olha, beba com consciência, beba com moderação. Mas aí a gente vê que 10% da população tem alcoolismo. E quantos profissionais sabem tratar alcoolismo? Não é nem 10% dos profissionais de saúde mental. Então, minha amiga, se você quer mudar alguma coisa na sua família para ter chance de você diminuir o nível de tragédia que vai acontecer, é você que vai precisar tomar iniciativa. Ninguém vai fazer isso por você. Tem muita gente poderosa ganhando dinheiro com a sua tragédia, com a sua miséria. E tem muita gente que acha que qualquer um que trabalhe para te ajudar não merece dinheiro, não merece remuneração, porque não acha que isso nem é trabalho. Entende? Como é que fica a cabeça das pessoas? Não, mas aí a pessoa vai lá, quer ajudar, tem que ser um voluntário. Aí um voluntário não trabalha com isso, ele tem que sustentar a família dele, como é que ele vai se capacitar o suficiente? Não dá, entende? Para uma coisa ter qualidade, ser bem feita, precisa ter incentivo. E incentivo passa por várias coisas, desde incentivo social até muitas vezes até financeiro. Porque mesmo no SUS, alguém paga a conta, né? Mas o dinheiro público, ele não há interesse popular em investir mais nisso. Por mais que
a longo prazo isso cause prejuízo, né? Pela falta de investimento em políticas que protejam a população do alcoolismo, se gasta muito mais, se perde muito mais dinheiro público. Só que é o seguinte, esse dinheiro público que vai ser perdido com internações, com acidentes fatais, ele vai aparecer lá adiante. É um problema do próximo governo. E aí você, ou eu, otário, continua votando no mané que vai te enganando, vai te enrolando e atendendo a interesses imediatos de um povo burro que apanha e continua sorrindo. E daí coloca a culpa no alcoolista. Ah, foi esse alcoólatra ali, ó, não sabe beber? Por quê? É um povo burro, desinformado, e é do interesse de muitos poderosos que continuem burros, ignorantes. Você está percebendo? Você não pode contar com todo mundo. Então não adianta você ficar frustrada com a atendente da unidade básica de saúde, porque ela é só um pedaço desse problema, ela é só uma pontinha. E tem gente muito mais poderosa que é responsável, muito mais por isso. E até as pessoas ao seu redor, que a sociedade como um todo não quer saber disso. Tá entendendo? Então, por enquanto, infelizmente, a gente ainda está no início de uma nova forma de entender o alcoolismo. Né? Por isso que hoje é mais dolorido ainda, né? Eu acredito que no futuro, com mais informação, isso possa mudar. Eu tenho fé, mas depende também de você que está me assistindo. Porque sozinho eu não consigo fazer isso. Né? Uma andorinha só não faz verão. Então a gente tem que escolher um lado para ficar. Não existe lado neutro em relação ao alcoolismo. Ou você é parte do problema, ou você é parte da solução. E a maioria, por enquanto, prefere ser parte do problema porque não percebe que isso aí vai trazer uma bomba no futuro. Acha que vai sair ileso. Mas não vai, não tem como. Então é isso aí, esse foi o Pergunta pro Vitor de hoje. Se você gostou do conteúdo, comenta, curte, compartilha. Me segue no Facebook, Instagram, YouTube. E ó, quer fazer perguntas diretamente para mim? Aparece nas minhas redes sociais nas sextas-feiras à tarde. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!